Fala aí, galera, tudo bem? Vamos lá, vamos corrigir as nossas questões de hardware, né? Essa série de questões que nós estamos fazendo aqui no canal, tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Daniel e a gente vai corrigir hoje questões de hardware, tá? Essa série de questões aqui, ela é voltada para o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nesse momento a gente não tem ainda a banca definida, tá? Porém, nós temos 6 bancas que estão participando da licitação lá para poder realizar o concurso da Polícia Civil. Então eu separei questões recentes dessas 6 bancas que falam sobre conceitos de hardware, parte física do computador, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos colocar aqui o material e vamos começar logo a corrigir as nossas questões, tá? Então, primeira questão, olha só, a questão do Instituto AOCP, a questão é desse ano, a questão é de 2021, tá? Um byte é composto por quantos bits, tá? Essa questão, ela trata de conceitos de armazenamento de dados, tá? E aí eu reparei, né, galera, que dessas bancas todas que são candidatas aí a realizar o nosso concurso da Polícia Civil, os assuntos que mais caem, né, todas elas, tipo IDCAM, Celecom, FGV, né, são conceitos de armazenamento, que a galera tem muita dúvida, né? Só que aí é o seguinte, ó, essa primeira questão, a gente tem que decorar aquela tabelinha, ó, lembra? O termo básico é o bit, lembra que o computador ele trabalha com linguagem binária, um bit vale 0, um bit vale 1, tá? E aí quando eu consigo reunir 8 bits, eu tenho um byte. E é exatamente o que essa questão pergunta. Ó. Um byte é composto por quanto bits? Um byte é composto por 8 bits. Então, o gabarito da questão na letra D. Tá? Tem que continuar a tabelinha, né? Você vai ter que decorar a tabela, né? Então, é o seguinte, ó. Quando nós temos 1024 bytes, eu tenho 1 kilobyte. Quando eu tenho 1024 kilobytes, aí eu tenho 1 megabyte. Quando eu tenho 1024 megabytes, aí eu tenho 1 gigabyte. Isso cai bastante em prova, né? Quanto vale 1 gigabyte? 1 gigabyte vale 1024 megabytes, tá? Quando eu tenho 1024 gigabytes, eu tenho 1 terabyte. Isso aqui tem que decorar, tá? E aí, muitas questões, né? Porque às vezes você tem que fazer uma continha, o examinador te dá algum trabalho com arquivos, com mídias, né? Algum problema com mídias, arquivos, aí você vai ter que resolver fazendo continha, né? Para fazer isso, também é importante que você guarde as ordens de grandeza. Quais são elas? Olha só, galera. Quando nós falamos em quilo vale 1000, mega vale milhão, giga vale bilhão e tera vale trilhão, ok? Tá? E aí você tem que lembrar a ordem, né? Qual é a ordem? Ó, quilo, mega, giga e tera, tá? Que aí você usa aquela frase, né? Qual frase? Ó? Que menino gordinho e teimoso, né? E aí tá aqui, ó, que menino gordinho e teimoso, ó, quilo, mega, giga e tera, tá? Se você souber a frase, né? Se você souber a frase, né? O que menino gordinho e teimoso, qualquer questão que caia de armazenamento em prova você consegue resolver, tá? Então, na primeira questão aqui, a gente tem o gabarito da questão na letra D, tá? A questão que fala de armazenamento, ok? Então, guarda a história do gordinho que você vai usar ela várias vezes para corrigir as questões sobre armazenamento de dados. Vamos lá, próxima questão, galera, olha só. Outra do Instituto AOCP, né? Considerando as grandezas computacionais, 2 kilobytes correspondem a quantos bytes? A gente já tem a tabela, né? Você já deve ter copiado a tabela aí no seu caderno. E a gente sabe o seguinte, ó. 1 kilobyte equivale a 1024 bytes, certo? Tá? Então, como aqui o examinador está falando de 2 kilobytes, é só você multiplicar por 2, que vai dar 2048 bytes, ok? 2048 bytes.
Então, o gabarito da questão a gente tem aqui, ó, na letra D, tá? Questão bem simples, né? Questão sem maiores problemas, então o gabarito da questão na letra D, tá? Vamos lá então, próxima, tá? Vê, questão simples, galera. As bancas cobram muito armazenamento. É um tipo de questão que você não pode, de jeito nenhum, perder uma questão dessa na sua prova, tá? Tem que decorar a tabelinha, tá? Mas lembra, ó, é só lembrar de... Cara, é sempre 1024. Aí a gente tem, ó, o byte, o kilobyte, mega, giga, tera e peta, né? Petabyte, é 1024 terabytes, tá? Então, ó, quanto vale 1 kilobyte? Só lembrar, ó, é vezes 1024 bytes, né? Deixa eu melhorar aqui, ó. Ah, quanto vale 1 mega? 1024, né? Kilobytes. Quanto vale 1 giga? 1024 mega. Quanto vale 1 tera? 1024 giga. Quanto vale 1 peta? 1024 terabytes, tá? Então lembra, ó, começa com byte e depois é só lembrar da frase do gordinho, ó. Que menino gordinho teimoso. Pô, Paulo, e o petabyte, né? Que menino gordinho teimoso do professor, não é isso? Tá? Você nunca mais erra uma questão de armazenamento. Então essa questão aqui, bem mais simples, né? A gente nem precisou usar a nossa frase, tá? Você marcou o gabarito na letra D, tá? Agora vamos lá, questão da FGV, né? Questão também, olha o ano, ó, questão recente, 2021. Considerando um pendrive com capacidade de 8 GB, totalmente vazio, assinale a opção que indica o número mais próximo do máximo de arquivos de 400 KB, tá? Que podem ser armazenados nesse dispositivo, tá? E aí, galera, olha só. Lembra que aqui ele fala o quê? O valor mais próximo, tá? Por quê? Porque ele está trabalhando com aproximação, tá? Porque assim, se a gente falar o valor exato é 1024, 1 GB vale 1024 mega, não é isso, tá? Só que quando a gente trabalha com ordens de grandeza, lembra, ó, aproximado, quilo é 1000, mega é milhão, giga é bilhão e tera é trilhão, não é isso, tá? Então eu teria que fazer o seguinte, ó, 1 GB, quanto vale 1 GB? 1 GB vale 8 bilhões, né? 8 GB, né? 8 bilhões, são 9 zeros, né? Ó, 8 bilhões de bytes. Aproximado, não é isso, tá? E os arquivos são de 400 kilobytes. Quilo é 1000, ou seja, 400 1000 bytes. Vê, é só você saber a ordem de grandeza, ou seja, ó, preciso dividir o espaço de 8 GB, de 8 bilhões de bytes por arquivos de 400 mil bytes, né? Aí vai continha simples, ó, é só cortar, ó, são 5 zeros, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então vou cortar 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, beleza, tá? Eu posso dividir aqui, ó, o 8 por 4, né? Aqui dá 1 e aqui dá 2, tá? Então vai sobrar o quê, ó? Vai sobrar 2, espera aí, deixa eu botar esse 2 no lugar certo aqui, para você não confundir. Ó. Então vai sobrar, ó, 2 e 4 zeros. Ó, 2 e 4 zeros aqui, galera. É o que sobrou pra gente, ó. O 2 e os 4 zeros. Isso aqui deu 20 mil, tá? Então, aqui eu tenho 20 mil arquivos. Eu consigo guardar aproximadamente, né? 20 mil arquivos de 400 kilobytes, tá? E um pendrive de 8 GB, tá? Então, o gabarito dessa questão aqui na letra A. E aí, pessoal, tem que guardar o seguinte, sempre que for, eu tenho um pendrive, quantos arquivos eu consigo guardar, do tamanho do arquivo. É só você dividir o tamanho total, tá, pelo tamanho do arquivo, certo? Tamanho da mídia pelo tamanho do arquivo, que aí você consegue ter o valor, quantidade de arquivos que cabem ali, tá? E sempre coloca aí outro detalhe que o pendrive está em gigabyte,
arquivo está em kilobyte. Coloca tudo na unidade básica, coloca tudo em bytes, né? No final das contas você vai ter que cortar os zeros, ok? Você vai ter que cortar os zeros, você vê que a questão ela fica bem mais simples do que a maioria das pessoas acha por aí, beleza? Tá? Então deu 20 mil arquivos fazendo a conta, tá? Vamos lá então, vamos para a próxima questão, galera, olha só. No ambiente Windows, os programas responsáveis pela comunicação entre o sistema operacional e o hardware conectado ao computador, tais como impressora, mouse, placa de vídeo e rede, são conhecidos pelo termo, tá? Então é o seguinte, galera, olha só. O Windows, o que é o Windows? O Windows é um sistema operacional, tá? Que a gente chama de SO, sistema operacional, tá? E aí a função do sistema operacional, a gente tem que guardar o seguinte, ó, o sistema operacional, ele controla, vamos colocar assim, ó, controla o funcionamento do computador, vamos colocar assim, ó. Ele que gerencia os recursos de hardware, são 3 funções, gerenciar recursos de hardware, fazer traduzir, né, fazer a integração entre o usuário e o equipamento, né, a interface entre o usuário e o equipamento, tá? E controlar o funcionamento dos outros programas, tá? Só que aí é o seguinte, ó, o sistema operacional, então, é ele que vai controlar o hardware, que vai controlar o funcionamento da parte física, da minha impressora, da minha placa de vídeo, tá? Só que aí ele precisa saber o quê? Ele precisa ter as informações e precisa conseguir se comunicar com aquela impressora. Isso é possível através de um programa chamado do driver, tá? Driver, vamos lá, ó. O driver, qual é a definição, né? É o software que permite a comunicação entre o SO e o hardware, ou equipamento, não é isso, tá? Tipo assim, é igual, ó, vou formatear o meu computador, aí a minha impressora não está funcionando. Eu tenho que baixar o driver da impressora, não é isso, tá? Uma observação importante, olha só, galera, existe drive sem R, existe driver com R, tá? Drive é hardware, é o equipamento. E driver com R, aí o detalhezinho aqui é o R, o driver, tá? É o software, é o programa. Mas aqui nem tinha problema, né? Porque ele não colocou o drive sem o R, ok? Então, gabarito da questão aqui na letra A, ok? Gabarito da questão, letra A, tá? Vamos lá, então, vamos para a próxima, ó. Mais uma da FGV, né, ó. Nas vendas do varejo, o termo impressora multifuncional. Então, o que a gente tem na impressora multifuncional? Tá? Na impressora funcional eu tenho a impressora, um scanner e uma Xerox. Que a gente pode chamar também de copiadora. Fotocopiadora, não é isso? Tá? Então, ó, refere-se aos equipamentos que, além de imprimir, ou seja, além da impressora, ele faz o quê? Ele escaneia e copia documentos. Então, o gabarito dessa questãozinha muito fácil, né, galera? Questão letra B, tá? Uma informação importante é que a gente tem aquela ideia, né, dos periféricos de entrada, periféricos de saída, periféricos de entrada e saída, tá? A impressora, se eu falar só impressora, é um periférico, é um dispositivo de saída. O scanner é um periférico de entrada, tá? A impressora multifuncional é um periférico de entrada e saída, que a gente também pode chamar de periférico híbrido, beleza? Então fica ligado nessa ideia de dispositivo de entrada, dispositivo de saída, dispositivo de entrada e saída, que algumas bancas também chamam de dispositivo de entrada e saída, dispositivo híbrido, tá? Mas aí nessa questão aqui bem mais tranquilo, né? O gabarito é a letra B. Agora vamos lá, vamos para a próxima. Considere um disco rígido com capacidade de armazenamento de 1 TB. Olha como é que cai de novo o armazenamento, né? Inteiramente vazio. E uma coleção de 500 mil arquivos que devem ser copiados para esse disco.
Sabe-se que o tamanho médio desses arquivos é aproximadamente x. Assinale o valor máximo de x para que haja espaço no disco para todos esses arquivos. Olha só, galera. Então é o seguinte, ó. 1 terabyte, o que a gente tem que lembrar? Olha só. Vou colocar aqui embaixo. Ó. Se eu falo em quilo, quilo é 1000. Mega, milhão. Giga, bilhão. E tera, trilhão, tá? Então, 1 terabyte equivale a 1 trilhão, são 12 zeros, né? A 1 trilhão de bytes aproximado, né? 1000, milhão, bilhão e trilhão, tá? De bytes. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou dividir esse 1 trilhão de bytes em 500 mil arquivos. E eu quero saber o quê? O tamanho médio desses arquivos, né? Então aqui, ó, vamos cortar os zeros. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então vamos cortar. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Beleza, tá? Eu também consigo o seguinte, ó, cortar aqui, ó, 10 dividido por 5, não é isso, tá? Então aqui fica 1 e aqui fica 2, tá? Então eu tenho aqui, ó, o 2 e 6 zeros. Então isso aqui vai dar 2 milhões de arquivos. Não, 2 milhões de bytes por arquivo, né? Tá certo, 2 milhões de bytes por arquivo. Beleza? 2 milhões de bytes por arquivo, tá? Tudo bem, olha só. Agora lembra, olha só, galera. 1000, milhão, não é isso? Milhão tá falando de quem? Tá falando de mega. Eu já poderia dizer só pela ordem de grandeza que isso aqui vale o quê? 2 megabytes, tá? Só que a gente também pode entrar, resolver isso mais fácil, né? Pelo macete do gordinho, não é isso, tá? O que eu tenho que fazer? Ó, lembra? Que menino gordinho teimoso, né? Não é assim? Tá? Vamos primeiro separar. Separa de 3 em 3, é isso, tá? A origem, eu falei aqui, ó, começou aonde? Começou em byte. Depois de byte vem quem? Kilobyte. É só você lembrar, byte. Aí começa a frase do gordinho. Aqui, menino, opa, achamos aqui, ó, 2 megabytes, tá? Então o gabarito dessa questão na letra D, ok? O gabarito da questão na letra D. Tá? Aqui, ó, ele deu o tamanho total do disco, tá? E perguntou quantos arquivos, e falou que ele tem 500 mil arquivos. Aí eu tenho que saber o tamanho médio do arquivo, tá? É só você fazer a conta de divisão, beleza? Aí essas contas vão ser tranquilas, é só cortar os zeros, beleza? Só fazer, só você conseguir cortar os zeros, porque sempre vão ser números grandes, números sempre arredondados, beleza? É uma questão muito típica da Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá, vamos seguir, galera, mais questões, ó. Agora aqui, ó. Considerar um tipo de memória mais rápida e mais cara para se armazenar um dado. Então, olha só, a memória mais rápida e mais cara que existe, tá? A gente vê isso na aula, é o quê? São os registradores. Tá? Tipicamente utilizado no dispositivo para armazenamento temporário. Por que ela é temporária? Porque ela é uma memória volátil, né? O que é um registrador, galera? Tá? Nunca ouviu falar nesse tipo de memória? Olha só. Registradores são aquelas memórias que ficam lá dentro do núcleo do CPU, que armazenam os resultados intermediários do processo de execução, tá? Aqui, nesse tipo de questão, é importante que você saiba a ideia da hierarquia de memórias, que a gente estuda lá na parte de hardware, tá? O que é a hierarquia de memória? Se você pesquisar isso e aí no Google, por exemplo, você vai ver que ele sempre vai te dar uma pirâmide. Tá? Eu vou ter aqui os arquivos, olha só, vou ter a pirâmide, aí eu vou ter vários tipos de memória representados por essa pirâmide. Tá?
Então é o seguinte, ó, no topo da pirâmide eu tenho exatamente os registradores. O registrador. Depois do registrador, a gente tem a memória cache, que é uma memória que também faz parte do processador. Tá? Depois eu tenho a RAM, que a gente chama de memória principal. A memória flash, que é aquela memória do pendrive, do SSD. E por último, os discos ópticos e discos magnéticos. Tá? Quanto mais acima, a memória é mais rápida e mais cara. Quanto mais embaixo, mais barata, mais lenta e maior capacidade de armazenamento. E aqui o que o examinador está perguntando, né, que essa banca aqui, essa IBGP perguntou, é exatamente assim, ó, quem é que está no topo da pirâmide, né? Qual é a memória mais rápida e mais cara que existe no seu computador? São os registradores, ok? Gabarito da questão na letra C, ok? Gabarito, letra C, tá? Vamos lá, vamos seguir. Olha só, galera. Próxima questão, também da IBGP, né? Vê, questão desse ano, questão bem recente, né? Uma empresa divulgou o seguinte anúncio: notebook Intel Core i5, 4 GB, 1 TB, LED de 15,6 e Windows 10, tá? Então assim, ó, o Intel Core i5, né, notebook, é o que eu chamo de questãozinha de ficha técnica, né? O cara te deu lá. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o meu CPU, né? 4 GB, aqui eu tenho a RAM, 1 TB de HD. E aqui 16,5, né, LED é o monitor. Você precisa aprender a ler essas informações, né? É correto afirmar que as referências de 1 TB, 1 TB é o HD e o i5 é o CPU, que eu posso chamar de processador. Ok? Tá, então vamos lá. É correto afirmar que as referências de 1 TB, 1 TB é o disco rígido, então posso eliminar a letra A, posso eliminar a letra C, tá? E o i5 é o microprocessador, então elimina a letra B, o gabarito da questão na letra D. Tá? Essa questão até ela estava tranquila porque não tem informação de memória cache, não tem L2, por exemplo. Tá? Ele não está falando o tipo de HD, poderia ser um disco magnético ou poderia ser um SSD, beleza? Mas a questão ela veio bem simples, tá? E vê, o pessoal fala assim, pô, mas não cai assim em prova. Cara, questão desse ano, dessa IBGP, é uma das candidatas a realizar o concurso da Polícia Civil aqui do Rio, tá? Vamos lá então, vamos seguindo, galera, em frente. Próxima questão, ó que molezinha. Essa aqui é para levantar o ânimo, né? Ninguém vai triste para casa, olha só. Considerando como hardware a parte física dos equipamentos, como? Tá? Então ele quer saber o seguinte, eu tenho 4 opções, eu quero saber qual é hardware. O mouse é hardware, beleza? É um dispositivo de entrada. É um periférico de entrada, né? O sistema operacional é um programa, é software. A impressora é um hardware, é um dispositivo de saída, é um periférico de saída, né? Pô, e um arquivo, né? Aí o arquivo é, digamos assim, ele é uma representação em software, né? Isso, tá? O arquivo não é um hardware, não é um equipamento. Vamos colocar assim, ó. Software. Beleza? Então, hardware eu tenho mouse e a impressora, tá? Então é 1 e 3, gabarito, letra B, questãozinha tranquila, né? Hardware não é difícil, galera. O que tem caído muito, aí vocês têm que se adaptar, é a questão dos dispositivos, né? A questão dos dispositivos de entrada e saída, que aí, como essa questão aqui tem falado, e principalmente falando sobre armazenamento, ok? Principalmente quando eles falam de armazenamento de dados, tá? Vamos lá, próxima então, ó. Agora uma questão da FGV, né? A questão caiu na prova do IBGE, aí já vem questões do ano de 2020, né? A descrição de uma impressora laser de pequeno porte num site de produtos para informática indica que a resolução máxima de impressão é... Quando a gente fala de resolução, tá? Na verdade, quando a gente fala de impressora, a gente precisa de 2 pontos importantes. Na impressora eu preciso ver a qualidade da impressão e a velocidade da impressão. A qualidade, que aí seria exatamente a resolução da impressão, tá?
é feito em DPI, que significa dots per inch, ou seja, pontos por polegada. E a velocidade é feita em ppm, tá? Que é página por minuto. Beleza? Então aqui, ó, a resolução máxima é o quê? É de pontos por polegada. Então o gabarito dessa questão na letra C, tá? Falou impressora, aí vocês têm que ficar ligados, ó. O que você vai levar em consideração na impressora? A qualidade da impressão, a resolução da impressão, né? E a velocidade dela, beleza? Tá? E você vai usar duas siglas. Nesse caso aqui, o examinador ele nem usou a sigla em si. Ele perguntou como que era medida a resolução. É de pontos por polegada. O gabarito da questão, letra C, ok? Tá? Gabarito na letra C. Próxima questão agora, galera. Olha só. Questãozinha da IBFC, né? Foi inclusive a banca que realizou os últimos concursos da Polícia Civil aqui do Rio, né? Os componentes básicos do computador abrangem os dispositivos de entrada, o processador, os dispositivos auxiliares de armazenamento e os dispositivos de saída. Ok, ele está falando daquela estrutura da entrada, o processamento, as memórias que fazem armazenamento e a saída, tá? Assinale a alternativa incorreta quanto ao nome dado a um dispositivo de entrada de dados do computador, tá? Então eu quero somente dispositivo de entrada. Então, letra A, o teclado é um dispositivo de entrada. Letra B, o mouse também é um dispositivo de entrada. O monitor é um dispositivo de saída, ok? Tá? Então, como ele quer a incorreta, a gente vai marcar aqui na letra C, tá? O leitor de código de barras é um dispositivo de entrada e um scanner, ele até escreve scanner de maneira esquisita, ele aportuguesou a palavra, algo que muitas bancas fazem isso, né? Também é um dispositivo de entrada. Então, o único que não é um dispositivo de entrada, tá? É o gabarito aqui, a letra C, ok? Gabarito na letra C, tá? Cara, questãozinha de periférico, né? Entrada e saída. O pessoal fala, pô, Paulo, mas isso cai em prova, é algo simples. Cai, pior que cai bastante, tá? São questões, você não pode perder esse tipo de questão, porque são questões fáceis, ok? Tá? São questões bem fáceis e você não pode perder esse tipo de questão, tá? Vamos lá então, vamos para a próxima. Mais uma da IBFC, ó. Assinale a alternativa incorreta quanto a um hardware, ou seja, eu só quero parte física. Eu só quero equipamentos. Então, letra A, ó, microprocessador é o CPU, é parte física. O disco rígido, o HD, parte física. Memória RAM, que a gente chama de memória principal, parte física também. Placa de rede, interface de rede, também é parte física, tá? Letra E, JavaScript. JavaScript, galera, é uma linguagem de programação. É uma linguagem de programação, tá? Então, isso aqui é software, tá? Então, a única que não é hardware, tá? É a letra E, beleza? Tá? Questãozinha simples, né? Tipo assim, Paulo, eu nunca vi esse negócio de JavaScript, beleza? Mas você pode nunca ter ouvido falar em JavaScript, mas você já ouviu falar em microprocessador, já ouviu falar em disco rígido, memória RAM, placa de rede, tá? Então não tinha assim muito o que errar nessa questão, beleza? É só ficar atento, né? Só ficar atento àquilo que o examinador está pedindo, beleza? Vamos lá, vamos seguir, galera, olha só. Mais uma da IBFC, questão de 2020, questão da Prefeitura de Vinhedo, em São Paulo, né? Vamos lá, ó. Relacione o item da coluna esquerda com o respectivo exemplo típico da coluna da direita. Então, aqui na coluna da esquerda a gente tem hardware e software, tá? Então, olha só. Memória RAM é um hardware. Então, um A, tá? Então, eu já posso eliminar aqui, ó, letra A. Esse tipo de questão a gente tem que ganhar tempo, não é isso? Tá? A gente tem que ganhar tempo. Então, ó, se um A, eu posso eliminar a letra A e a letra B, tá? Impressora. Impressora também é hardware. Então, B1B, tá? Então, você pode eliminar aqui, ó, a letra, né? Você pode eliminar a letra
C, né? Porque ele botou 2B, né? Isso. Então elimina a letra C, o gabarito da questão já é a letra B, tá? Vê que eu resolvi só com duas, né? Linux é um sistema operacional, tá? Então isso aqui é 2, né? 2C e antivírus é um software, né? Isso, é um programa, tá? Então 2, né? Então a sequência vai ficar 1A, 1B, 2C e 2D. Tá? Então, o gabarito da questão, letra B, tá? Resolve esse tipo de questão, galera, rápido, sem perder tempo, ok? Tá? Resolva esse tipo de questão sem perder tempo, tá? Vai eliminando. Você vai ver quando você faz uma, duas, você já chegou na resposta que você precisa para sua prova. E o tempo faz muita diferença se a sua prova tiver redação, não é isso? Tá? Se a sua prova tem questões mais complexas lá no português, não é isso? Ou na própria informática tem questão que tem que fazer conta às vezes, tá? Então é esse tipo de questão que você resolve rápido, você consegue ter uma tranquilidade para resolver as questões mais complexas da sua prova, tá? Vamos lá, vamos seguir, ó. Agora a questão do Instituto OCP, né? Prefeitura de Cariacica, também, ó, 2020, do ano passado, né? 2020 para 2021 nós tivemos pouquíssimos concursos por causa da pandemia, né? Então, assim, a gente está pegando questões bem recentes, né? Questões bem recentes dessas bancas aí que são candidatas a realizar o concurso da Polícia Civil. Vamos lá, ó. O que ela fala? O invólucro, onde os componentes eletrônicos, como placa de vídeo e placa de som, são dispostos em um computador convencional, é denominado, tá? Então é o seguinte, galera, olha só. A ideia aqui do invólucro, o invólucro seria o recipiente, né? Seria o recipiente, tá? Então é o seguinte, ó, essa aqui, ela serve para quê, ó? Tipo assim, vou desenhar para você, ó. Você olha isso aqui, eu não desenho tão bem, né? Aí você pensa assim, cara, isso aqui, né? Muita gente fala que é o meu CPU. Eu dei uma limpada nele, ele tá branquinho, né? Isso aqui não é o seu CPU, galera, olha só. Isso aqui é o seu gabinete, né? Isso, tá? É o gabinete do seu computador. Então, o nome disso aqui é gabinete. O que seria o CPU? Assim, ó, o CPU é o que a gente chama de processador, né? Eu posso também chamar de microprocessador. Ou unidade central de processamento. Unidade central de processamento. Isso aqui é o meu processador, tá? Eu posso falar, por exemplo, ó, o Intel Core i3, i5, i7, i9 da Intel, o AMD Ryzen, é isso, da AMD, tá? O Snapdragon da Qualcomm, ok? Isso é CPU, é microprocessador, tá? Mas onde é que eu vou colocar a placa de vídeo, a placa de som, né? Isso, os dispositivos eletrônicos no meu gabinete, tá? Então, gabarito da questão, letra D. De graça essa, né? Marcou CPU nessa aí, galera, vai sofrer, tá? Vamos lá, agora vamos seguir, ó. Próxima questão, ó. Um periférico de computador do tipo entrada, que está representado de forma correta em qual alternativa? Tá? Vê, questão do Instituto OCP. Essa historinha dos periféricos ainda cai em prova, né? Por que é chamado de periférico? Normalmente nós chamamos só de dispositivo de entrada e dispositivo de saída, tá? Então é o seguinte, ó, vou ter aqui o meu gabinete. E aí aqui eu vou ter, por exemplo, ó, um mouse, um teclado. Fingir que isso aqui é um teclado, um monitor. Isso é o que fica ao redor, né? Isso, do meu gabinete, tá? Por isso que o que fica ao redor é o que a gente chama de periferia, né? Sim, certo? Aí aqueles são dispositivos de interação para inserir informação no computador entrada, para retirar informação do computador a saída, tá? Então assim, ó, dispositivo de entrada, ok? Tá? Um periférico de entrada que está representado na forma correta, tá? Então o mouse é um dispositivo. Opa, escrevi mouse de novo, né? Ó.
O mouse é um dispositivo de entrada, então a gente já pode marcar o gabarito na letra A. O pendrive é uma memória. Veja, a gente não fala nem entrada nem saída para as memórias. Memórias são dispositivos de armazenamento, né? O monitor é um dispositivo de saída. E o monitor CRT também é um dispositivo de saída, ok? Tá? Então, gabarito a questão na letra A, ok? Gabarito, letra A, questãozinha bem tranquila, né? Essas questões de hardware, fala, pô, Paulo, mas você escolheu questões fáceis. Não, na verdade eu não escolhi questões fáceis. Eu peguei questões recentes, né? Eu não selecionei as questões pelo nível de dificuldade, mas sim pelo tempo, né? Isso, tá? Quanto mais recente a questão fosse, eu trouxe as questões mais recentes dessas bancas que estão aí disputando o edital da Polícia Civil, tá? E aí, galera, para você que está assistindo esse vídeo, tá? É importante, se você está curtindo a aula, tá? Não esquece, tá? Pô, dá uma moral pro professor também, né, galera? Pô, ó, curte o vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de estudo, tá? Segue aqui o canal, não esquece de ativar as notificações, que aí você me ajuda também aqui esse conteúdo, né? Que a gente consiga ajudar mais pessoas que estão se preparando aí para os concursos, beleza? Tá? Então não esquece de se inscrever no canal, não esquece de curtir o vídeo, ok? E se possível, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de estudos aí, para a gente poder ajudar mais pessoas, né? Que estão estudando informática para concurso, beleza? Vamos lá, vamos para a próxima questão agora, ó. E outra coisa importante da gente começar a corrigir a questão, cara, essa aula aqui, tá? A princípio seria uma aula ao vivo, mas aí durante a aula ao vivo a gente teve um probleminha técnico, tá? A gente teve que interromper a aula ao vivo, por isso que eu estou fazendo a correção dessas aulas gravadas, ok? Correção gravada das questões, tá? E aí, toda segunda-feira, às 19 horas, eu realizo uma aula de questões aqui no meu canal, tá? Então fica ligado, tá? Fica ligado aqui no canal e fica ligado também no meu Instagram, que eu sempre divulgo, tá? Inclusive eu faço live em outros canais, de alguns cursos que eu trabalho, certo? Então segue lá no Instagram também, ok? Tá? Para você ficar por dentro das novidades, o material das questões, se você está assistindo aí, tá? O link para você baixar as questões está sempre aqui na descrição do vídeo, ok? Tá sempre na descrição do vídeo e eu sempre disponibilizo o material com antecedência para a galera poder resolver e corrigir as questões comigo, tá? Então assim, segue lá no Instagram porque é lá que eu divulgo o link para você baixar o material também, tá? Vamos lá, próxima questão, ó. Acerca dos conceitos básicos sobre hardware, assinale a alternativa que apresenta apenas memórias do tipo secundária, tá? Atenção que memória do tipo secundária a gente pode chamar de memória de massa, memória auxiliar, tá? São aquelas memórias secundárias, memória de massa, memória auxiliar, que a gente chama de memória não volátil, ok? Memória não volátil, tá? Ou seja, que aí eu também posso chamar de memória permanente. Ou seja, que mantém as informações permanentemente. Mantém as informações permanentemente, tá? E aí, já adiantando, ó, as memórias secundárias a gente pode dividir em discos ópticos, que a gente tem CD, DVD e Blu-ray. Discos magnéticos, que aí eu tenho o disquete, coisa antiga, né, galera? Ó, mas pode aparecer na sua prova, disquete. As fitas magnéticas, que aí ele pode falar de fita DAT. Opa, peraí. Pode falar de fita DAT, ele pode falar de zip drive, né? E ele pode falar também do seu HD, do disco rígido, né? Que a gente chama também de Winchester, né? E tem a memória flash, que aí a gente vai falar sobre o pendrive, o cartão de memória e o SSD, que eu também posso chamar de memória EEPROM. Beleza? Tá? Então vamos lá, ó. Na letra A, eu tenho aqui, ó, eu tenho a cache. A cache não é uma memória secundária, nem a RAM. A RAM é a memória principal. A cache é aquela que melhora o desempenho, ok? E a RAM é a memória principal, tá?
Na letra B, eu tenho aqui a ROM, tá? Que é a memória embarcada, aquela que vem lá na placa-mãe, que armazena o firmware, tá? E tenho de novo a cache, tá? Na letra C, eu tenho a RAM, que é chamada memória principal, ok? Então, o memory card ele entraria como, assim, o precursor, né, dos pendrives, tá? Na letra D, aí sim, olha só. Na letra D, eu tenho aqui ó, o HD, né, o disco rígido. O CD, olha ele aqui, ó, o CD. E o pendrive, ele pegou um de cada, ok? Então, o gabarito dessa questão, a gente marca aqui na letra D, ok? Tá? São as memórias não voláteis, as memórias secundárias, tá? Que eu também posso chamar de memória auxiliar ou memória de massa, tá? Seguindo, galera, estamos na reta final, últimas questões do nosso material, ó. Vamos lá, agora uma questão da IBFC. Analise a frase abaixo e assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas, tá? Então vamos lá, ó. É a parte física. A parte física, aí a gente olhando aqui para as alternativas, eu tenho duas, né? Hardware e software, né? Então aqui, ó, o hardware é a parte física. Então você já pode eliminar a letra A e você já pode eliminar a letra D, tá? As peças que o compõem, beleza, tá? Né? Então aqui, ó, a gente tem dois exemplos de hardware, tá? Então aqui, ó, na letra B ele botou sistema operacional. O sistema operacional é software. É o programa, não é isso, tá? Então a gente elimina a letra B, tá? E na letra E também o sistema operacional e um programa, dois softwares, não é isso, tá? Então gabarito da questão, letra C, que a gente botaria aqui, ó, o monitor e o mouse. Outra questão, nessa lista estava muito tranquila, né, galera? Assim, caindo o hardware, tu não tem que sofrer tanto, né? Porque as bancas têm pegado um pouquinho leve, né? Ah, quer dizer que na sua prova vai ser leve? Na verdade, sim. Todo mundo que fez essa prova aqui achou que as questões também estavam um pouquinho difíceis, porque a gente sempre acha, na hora da prova, a gente sempre acha que a questão está um pouquinho pesada, tá? Mas é aquilo, é treino, ok? É treino, tá? E logo que, lembrando, né, eu tô com um curso, né, que na verdade é uma preparação de informática para o concurso da Polícia Civil, tá? E logo que a gente tiver a banca definida, eu vou gravar o módulo de questões da banca, né? O módulo de questões da banca, tá? Para a galera treinar como que aquela banca aborda os assuntos. É importante, além de conhecer o assunto, além de conhecer a matéria, você tem que conhecer a banca, beleza? Vamos lá, vamos seguir. Próxima questão, ó. Agora uma questão da Selecom, tá? O que ele fala aqui, ó? No que diz respeito ao hardware dos computadores atuais, uma impressora multifuncional 3 em 1. O que a multifuncional tem? Isso a gente já viu até em outra questão. Multifuncional. A multifuncional tem a impressora, um scanner e uma Xerox, ou seja, uma copiadora. Beleza? Tá? Então vamos lá, ó. 3 em 1 integra funções específicas que facilitam atividades de rotina no ambiente da informática. Além da impressão propriamente dita, então ele falou da impressão, tá? As duas outras funções são, então ele vai ter um scanner, tá? Que é para digitalizar documentos, tá? E a copiadora, tá? Então ele tem aqui, ó, a digitalização é plotagem. O que é plotagem, galera? Plotagem é a impressão de grande porte, imprimir coisas grandes, tá? Isso aqui é a função do plotter. Aquela impressora de grande porte, né? Então aqui é a função do plotter, então tá falso. Letra B, fotocópia, a Xerox, né? Isso, tá? E a digitalização do scanner, gabarito da questão. Letra B, né? Roteamento, aqui ó, vê função do roteador e fotocópia, né? Isso aqui seria a função do roteador, plotagem, também não, tá? Então gabarito da questão, letra B, tá? Próxima questão, ó. Memória cache. É um tipo de memória que trabalha em conjunto com, tá? Então vamos lá, olha só. Quando a gente fala da memória cache, que ela também é conhecida como memória SRAM, tá? Para que ela serve, galera? Olha só. É uma memória que melhora o desempenho.
E ela fica dentro do CPU, ok? Tá? Ela faz, a gente pode colocar assim, ó, ela faz um pré-carregamento das informações mais relevantes. A gente pode citar sobre a memória cache também que ela diminui a diferença de desempenho entre o CPU e a RAM, ok? Tá? E aí, mais a questão, ela fala, ela trabalha em conjunto com, ela faz parte do CPU, ok? Então, gabarito da questão aqui na letra D, tá? Importante sobre a memória cache também, olha só, a maioria dos examinadores fala o seguinte, ó. A cache ela fica dentro do CPU, mas se a gente considerar o CPU como núcleo do CPU, tá? Eu vou ter o CPU e a RAM. E a cache, ela fica aqui no meio do caminho. Então, ela fica entre o processador e a memória principal, beleza? Tá? É outra informação que pode aparecer para vocês sobre a memória cache. Tá? Então, gabarito dessa questão aqui na letra D. Agora aqui, galera, a última questão do nosso material. Tá? Assinale a alternativa que apresenta corretamente a equivalência de 16 megabytes. Tá? Aqui a gente vai ter que usar a frase, né, o macete do gordinho. Né? Que menino gordinho e teimoso, não é isso? Tá? Ou seja, 16 megabytes. Se eu colocar aqui, olha só, lembra, primeiro passo, a gente tem que separar de 3 em 3. Tá? Então, ó, 1.600 kilobytes, tá? Veja o seguinte, ó, aqui começou em quilo, ó, quilo, depois de quilo vem mega, tá? Então, aqui eu teria o quê? 1.6 megabytes. Então, aqui já está errado, tá? 0,16 gigabytes, tá? Então, olha só, quando o número é quebrado, a gente tem que fazer o caminho inverso. A unidade, ela tá aqui, ó, é giga. Antes de giga vem quem? Mega, tá? Então, eu teria o quê? Eu teria aqui, ó, 16 megabytes. megabytes, tá? Então é exatamente o que a questão quer, gabarito na letra B, tá? Pô, Paulo, mas eu não entendi isso, tá? Entenda o seguinte, galera, olha só. Se eu falar, por exemplo, que eu tenho 1 GB, 1 GB vale aproximadamente quanto? 1000 megas, tá? E se eu tiver 0,5 GB, quanto eu tenho aproximadamente em mega? Espera aí. Quanto eu tenho aproximadamente, tá? Veja o seguinte, ó. Cara, aqui o macete é, você tem que jogar a unidade para antes da vírgula, aqui é giga, tá? Antes de giga vem quem? Mega, tá? Então esse 5 aqui equivale a mega. Só que lembra que são 3 casas, não é isso, tá? Eu tenho que ter 3 casas. Aí como é que eu faço? Ó, eu completo com 0, ou seja, 500 megabytes. Megabytes, tá? No caso aqui, como é 0,16, não é isso? Eu tenho o quê? 16 megabytes, tá? Quer ver as outras? Olha só. 16.000 bytes, tá? Ó, byte. Depois de byte, kilobyte. Então aqui eu tenho 16 kilobytes, tá? 0,6 terabytes. Aí vamos lembrar, ó, a unidade tem que vir para antes da vírgula, tera. Depois, antes de tera vem quem? Giga. Pô, mas tá faltando, tem que ter 3, não é isso? Tá? Aí faz o quê? Completa com 0. Ou seja, eu tenho aqui 160 gigabytes. Então, o gabarito dessa questão, né? Letra B de bola, galera, tá? Então, deixa eu ver aqui.
Acho que essa foi a última, né? Essa foi a questão 20, essa foi a última questão do nosso material, tá? Então, pessoal, vou me despedindo por aqui, tá? Pro pessoal que estava assistindo ao vivo, eu peço desculpas pelo problema técnico que a gente teve com o som, aí eu tive que parar a live ao vivo, tá? Porque a qualidade não estava legal, mas aí assim eu consegui corrigir, né? Aquilo ao vivo dá esses problemas mesmo. Porém, né, tá aqui o conteúdo gravado, tá? No caso, como a gente perdeu o chat, né, o conteúdo não está sendo ao vivo, caso tenham dúvidas, é só colocar aqui, tá? Coloca no comentário do vídeo, ok? Que eu vou responder todas as dúvidas, assim como eu faço nas aulas ao vivo. Beleza, galera? Então, obrigado, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Daniel. Aqui tem o meu Instagram para vocês seguirem, ok? Tá? Meu Instagram, tá? E lembre-se de se inscrever aqui no canal. Toda segunda-feira, às 19 horas, a gente tem uma live aqui no canal, sempre de questões, ok? Tá? Nesse momento, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo gravado, mas nesse momento a gente está fazendo uma série de lives, uma série de aulas, tá? De questões para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Beleza, galera? Então, até a próxima, tá? Grande beijo e até mais!